As algas são um conjunto de organismos muito diversificado, de tal forma que até são difíceis de definir. Trata-se de um conjunto de seres vivos que se distribuem por numerosos locais, também são ubíquos dada essa diversidade, portanto, podem ocorrer em qualquer tipo de locais, e essa diversidade vem também um pouco da sua antiguidade. São um conjunto de seres vivos que começaram a surgir na Terra há cerca de 3,5 mil milhões de anos, portanto são dos seres vivos mais antigos da Terra e que evoluíram para formas muito diferentes. A utilização de algas como um grupo de seres vivos é cada vez menos utilizada do ponto de vista científico, porque este é um agrupamento, podemos dizer que não é um agrupamento natural, como a grande maioria dos outros agrupamentos de seres vivos, como os animais, as plantas ou os fungos. As algas incluem, de facto, um conjunto muito diverso de seres vivos que não formam um agrupamento natural. A maior parte deles são provenientes de processos evolutivos diferentes e, portanto, não constituem um conjunto de organismos com relações de parentesco entre si, não existindo mesmo um ancestral que podemos dizer que seja comum a todas elas. São, por isso, um conjunto de organismos de difícil definição. Cada um dos grupos que deles fazem parte, esses sim têm um conjunto de características mais definidas, mas no seu todo elas são bastante diversificadas. No entanto, ainda assim podemos dizer que algas são um conjunto de seres maioritariamente aquáticos, que ocorrem fundamentalmente na água, mas também há alguns de ocorrência terrestre, que são fotossintéticos, assemelhando-se nisso às plantas, mas diferem delas pela sua maior simplicidade do ponto de vista morfológico e também do ponto de vista reprodutivo. Apesar disso, elas são paradoxais em termos morfológicos. Nós encontramos dentro das algas os maiores seres vivos que existem na Terra, com dimensões superiores a 60 ou mesmo 100 metros de comprimento, até aos seres vivos mais pequenos, com dimensões inferiores a 1/1000º de milímetro, portanto, o tamanho das bactérias. Dentro desta grande diversidade morfológica, vamos encontrar também tipos de organismos diferentes, organismos que são simples células isoladas, essas sim normalmente com dimensões muito reduzidas, até organismos mais complexos que resultam da associação de várias células em pequenos agregados mais ou menos irregulares, com um número de células relativamente reduzidos, outros com uma organização já mais complexa, em que as células estão ordenadas dentro desses mesmos aglomerados, formando, por exemplo, cadeias de células, a que normalmente chamamos de filamentos, outras estruturas ditas membranosas, isto é, com várias camadas de células, que formam então estruturas pluricelulares, com numerosas células, que são perfeitamente visíveis a olho nu e que podem atingir as dimensões que referi há pouco, das largas dezenas de metros de comprimento. Estas espécies de maiores dimensões são normalmente aquelas que ocorrem em meio marinho e não são precisamente aquelas de que hoje vamos aqui abordar. As algas de menores dimensões ocorrem fundamentalmente em meio terrestre e em meio aquático de água doce, que também ocorre, digamos assim, no interior dos sistemas terrestres. Algumas de reduzidas dimensões ocorrem em meio marinho, no chamado plâncton marinho, isto é, em suspensão na água, mas essas, como disse há pouco, não são alvo deste texto. Do ponto de vista da ocorrência, as algas, como disse, têm uma distribuição muito vasta. Elas podem ocorrer em meio aquático e em meio terrestre. No meio aquático, depois temos os sistemas de água doce e temos os sistemas de meio marinho, e nestes ainda podemos diferir aquelas que ocorrem em suspensão na água daquelas que ocorrem presas aos fundos ou a organismos que vivem nesses ecossistemas aquáticos. Essas chamamos normalmente de bentónicas. Por seu turno, as algas ditas terrestres ocorrem sobre substratos num ambiente mais seco. Mas as algas, em geral, requerem uma quantidade de água mais ou menos considerável para a sua sobrevivência, para a manutenção de um bom estado fisiológico das suas células. É por isso que nós as encontramos fundamentalmente em meios aquáticos e no meio terrestre vamos encontrá-las em zonas
com uma umidade elevada e normalmente com uma exposição à luz relativamente reduzida. Isto porque elas necessitam de se proteger, por um lado, contra a perda de água, contra a dessecação, então vamos encontrá-las em ambientes úmidos, mas, por outro lado, também proteger-se contra o excesso luminoso que advém dos locais muito expostos à luz. E assim, nós vamos encontrá-las em locais sombrios e bastante úmidos. É o que acontece, por exemplo, nos solos, dentro das florestas, nomeadamente das florestas açorianas, ao nível das zonas de maior altitude, as florestas naturais, ou mesmo as florestas de produção, nomeadamente de criptoméria, onde os solos úmidos e encharcados e sombrios podem apresentar uma elevada diversidade deste tipo de organismos. Os próprios troncos das árvores também são um local onde eles ocorrem. Para reduzir as dificuldades ambientais que ocorrem nos ecossistemas terrestres, nomeadamente a falta de água e o excesso luminoso, as algas terrestres desenvolvem características especiais, nomeadamente o desenvolvimento de substâncias mucosas que revestem as células, que dão um aspecto viscoso, pegajoso mesmo, a estes agregados celulares de algas, que, por um lado, são capazes de reter a água e, portanto, manter o ambiente úmido em torno delas, e, por outro lado, são muitas vezes essas substâncias mucosas impregnadas de substâncias coradas, como, por exemplo, sais de ferro ou outros, que atribuem colorações alaranjadas ou mesmo acastanhadas, que absorvem parte do excesso de luz que incide sobre essas algas, evitando que elas morram pelo excesso luminoso. Portanto, nós vamos encontrar em muitos substratos terrestres, nomeadamente em zonas de rochas onde escorre água, chamadas escorrências, em zonas de torfeira, onde a umidade também é elevada, nos troncos de árvores, como referi há pouco, ou mesmo no solo, coberturas coradas, muitas vezes verdes, um verde normalmente mais escuro, não um verde muito brilhante, zonas acastanhadas, que são constituídas por várias espécies de algas. As algas, como disse, são muito diversificadas e quando eu falo aqui em número de espécies, de facto, são conhecidas aproximadamente 30 mil espécies de algas, um número relativamente elevado quando comparados com outros grupos de seres vivos. Mesmo nos Açores, estão identificadas aproximadamente 1000 espécies de algas. Muitas delas ocorrem, quando falo em 1000 espécies de algas, apenas em habitats de águas doces, portanto de águas interiores e em meios terrestres. Não estou a considerar aqui as algas marinhas. E, portanto, temos uma elevada diversidade e encontramos em muitas circunstâncias um grande conjunto de algas associadas numa mesma estrutura dita macroscópica, quando nós conseguimos identificá-las a olho nu. A maior parte das espécies só são visíveis em microscopia, só conseguimos identificar o organismo e individualizá-lo quando fazemos uma observação microscópica. Mas, quando elas surgem em agregados de maiores dimensões, elas podem se tornar visíveis a olho nu. É o caso, por exemplo, de um grupo de algas relativamente primitivo, das mais antigas, que se aproximam mesmo das bactérias do ponto de vista da sua estrutura, que são as chamadas cianobactérias. Essas têm uma grande proliferação em meios terrestres e formam frequentemente agregados que são perfeitamente visíveis a olho nu, agregados macroscópicos com dimensões superiores a 2, 3, 4, 5 milímetros mesmo, em alguns casos. Elas surgem frequentemente associadas a plantas em ecossistemas terrestres, mas também ocorrem nestes agregados em meios aquáticos e é frequente, por exemplo, nas lagoas dos Açores, naquelas que estão mais afetadas por poluição, por nutrientes, encontrarmos grandes aglomerados de algas com uma tonalidade verde amarelado, o caso que aconteceu ainda há pouco tempo nas lagoas das Sete Cidades, nas lagoas das Furnas, onde essas manchas esverdeadas ou amareladas surgem nas margens das lagoas e são precisamente acumulações dessas algas chamadas cianobactérias. Mas outras também, como algas chamadas algas verdes, as clorófitas, surgem nos solos, surgem nos troncos das árvores, então em agregados mais ou menos esverdeados. Em muitos, por exemplo, em muitos fontanários, em muitas massas de água artificiais que encontramos nas nossas cidades, vamos encontrar tufos esverdeados, que também são algas verdes, que estão
perfeitamente adaptadas a esses ecossistemas, digamos que feitos pelo homem, que têm normalmente características muito particulares, que são muito ricos, por exemplo, em matéria orgânica, são muito ricos em azoto e em fósforo, que permitem a proliferação deste tipo de algas verdes em tufos esverdeados. Bom, mas as algas, como disse, ocorrem nestes ecossistemas todos e elas são muito importantes ao seu funcionamento. Nós podemos pensar nas algas, nos ecossistemas onde elas vivem, como pensaremos nas plantas nos ecossistemas terrestres. As plantas são a base de todos os ecossistemas terrestres. São elas que produzem a matéria orgânica que depois serve à sobrevivência de todos os organismos, incluindo os animais, que de elas se alimentam. As algas desempenham esse mesmo papel nos ecossistemas aquáticos, são elas a base alimentar de todas as massas aquáticas, sejam rios, sejam os oceanos, sejam os lagos, são elas que produzem a matéria orgânica que depois permite o desenvolvimento dos organismos até aos peixes, que normalmente estão no topo das cadeias alimentares desses ecossistemas aquáticos. Portanto, elas aqui têm um papel fundamental na produção da matéria orgânica que sustenta toda a vida nestes ecossistemas. Por outro lado, elas também, como as plantas terrestres, produzem oxigênio e são fundamentais para a manutenção dos níveis de oxigênio nestes ecossistemas, que, obviamente, são necessários a todos os seres vivos que o respiram e que necessitam dele para a manutenção da sua vida. Mas elas têm outros papéis fundamentais nesses mesmos ecossistemas. Elas produzem, por exemplo, vitaminas que são utilizadas por muitos outros seres vivos. Elas produzem substâncias que são tóxicas para outros organismos e dessa forma controlam a diversidade, isto é, o tipo de espécies que pode ocorrer nesses mesmos ecossistemas. No caso das algas que ocorrem no solo, elas são importantes, por exemplo, para a fixação do solo. Elas ajudam à aglutinação das partículas que formam o solo e, portanto, à consolidação dos solos. Também à retenção de água nesses mesmos solos. Portanto, são muito importantes para o desenvolvimento, a formação de solo e o aumento da produtividade desses solos. O homem, desde cedo, reconheceu essas capacidades das algas e tem-nas utilizado também com objetivos de produção de matéria orgânica, com objetivos de melhorar as condições de exploração. Por exemplo, em aquacultura, as algas são utilizadas para alimentar os peixes. Elas aí são importantes para o aumento da produção de peixe ou de outros organismos, de bivalves, tudo aquilo que for produzido por esses métodos. Também podem ser utilizados na alimentação, na própria alimentação humana. Por exemplo, muitas dessas pequenas algas que vivem nos solos ou que vivem em ambientes aquáticos de água doce são utilizados na alimentação de animais, são produzidos em laboratório para depois ser utilizados na alimentação de animais. Por outro lado, outras são utilizadas em biotecnologia. Sabemos hoje, e cada vez mais, que muitas algas, os seus produtos são extraídos e depois são utilizados para aplicações farmacêuticas, para aplicações cosméticas, nomeadamente atualmente também para a produção de biodiesel. É uma linha que está a ser explorada, a utilização de óleos produzidos por algas para a produção de biodiesel, no sentido de favorecer, portanto, o desenvolvimento de energias alternativas. Outras têm um efeito pernicioso, isto é, são desvantajosas para o desenvolvimento do ecossistema e para as atividades humanas. Nos Açores temos várias manifestações dessa natureza. Por exemplo, as cianobactérias que falei há pouco, pequenas algas que surgem tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático de água doce, nos nossos lagos. Elas aparecem quando os lagos estão bastante poluídos, estão muito enriquecidos em nutrientes, aparecem em grandes quantidades e formam manifestações de elevadas concentrações junto à margem das lagoas, que produzem toxinas essas que são prejudiciais tanto aos animais aquáticos como também ao próprio homem. Não há casos relatados nos Açores de situações de intoxicação por cianobactérias, toxinas produzidas por essas algas, mas existem relatos noutros países de mortalidade mesmo associada à ingestão dos produtos produzidos por estas algas. Outra das aplicações das algas, e que é um aspecto também muito importante, é a sua utilização como bioindicadores. As algas podem nos indicar
uma das variáveis que mais traduz a qualidade de um ecossistema é a sua diversidade. E a sua diversidade pode ser interpretada a vários níveis. A diversidade em termos de plantas, em termos de animais, mas também a microdiversidade, a diversidade microbiológica é um fator muito importante e cada vez com mais importância e relevância para o reconhecimento da qualidade de um ecossistema. Portanto, o número, a diversidade de microalgas que nós encontramos num determinado ecossistema pode refletir a sua riqueza, a sua qualidade e a sua naturalidade. Sabemos que os impactos que são produzidos pelo homem nos ecossistemas tendem a reduzir a diversidade dos mesmos e isso manifesta-se ao nível também das algas que neles se desenvolvem, em que muitas delas são sensíveis à poluição e aos impactos produzidos pelo homem, vindo mesmo a desaparecer. Outras, pelo contrário, são favorecidas pelo desenvolvimento das atividades humanas. Esses são os tais chamados também bioindicadores, que nos aparecem quando as condições do ambiente são alteradas e quando há modificações das características naturais desse meio ambiente. As algas, e têm sido também aplicadas ao nível dos Açores, são indicadores excelentes da qualidade, particularmente nos ecossistemas aquáticos. Têm sido desenvolvidos mecanismos que permitem reconhecer, através das espécies que existem e da sua abundância, se os ecossistemas estão a sofrer de impactos humanos significativos ou não. E então podemos perceber, através do conjunto de algas que vivem num determinado ecossistema, nomeadamente nos rios e nos lagos, se esses estão a evoluir num sentido de uma melhoria ecológica ou se, pelo contrário, estão a ser afetados por atividades humanas que levem à sua degradação, podendo, dessa forma, os agentes gestores desses mesmos ecossistemas intervir no sentido de recuperar, de melhorar as condições ambientais desses ecossistemas.